Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, servidores públicos, servidoras públicas. Deixa eu saber de onde vocês estão falando. Deixa eu ver se está tudo correto aqui, funcionando. Vamos lá. Isso, está tudo certo. YouTube, Instagram. Ok, vamos lá. Vamos começar nossa live de aquecimento. Hoje são lives de aquecimento que nós vamos ter para poder prepará-los para as próximas semanas, na terça, quarta e quinta, nas aulas da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores. Vamos lá. Então, me fala aqui, deixa eu já passar aqui os nossos slides para a gente poder conversar e já começar a nossa apresentação. Vamos lá, isso. Então, isso aqui é uma live de aquecimento. Nós fizemos ontem os 4 erros que levam o servidor público à ruína. Gostei muito da interação com as pessoas. Algumas pessoas lá no YouTube até comentaram lá no vídeo, né, nos comentários, eu até respondi. E essas são lives que eu estou fazendo exatamente para prepará-los, para vocês poderem ter o máximo de aproveitamento das aulas da semana que vem, tá bom? Boa noite, Lisandro, que está lá no YouTube, Gustavo, lá de Três Lagoas, grande amigo, Gustavo, lá do Mato Grosso do Sul, Romário, do Rio de Janeiro, Kátia, também, né? Deixa eu ver o pessoal aqui do Instagram, vamos ver quem que está aqui no Instagram, Virgínia, está em Assis, em São Paulo, muito bacana, sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas, tá? Essa live de aquecimento, eu decidi os temas, é muito importante esses temas, porque eu acho que ele complementa toda uma história de investimento, tá? Quando eu entrei dentro da Receita Federal, eu queria que alguém pudesse, na época, deixa eu me apresentar também, né? Lógico. Deixa eu me apresentar, eu sou Renato Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal. Para quem não me conhece, me fala aqui se é a primeira live que vocês estão assistindo, se vocês já assistiram a outra, como é que foi, tá? Também para eu saber, tá? Eu sou Renato Oliveira, sou auditor da Receita Federal, auditor fiscal, há 19 anos, há mais de 19 anos, vamos fazer 20 anos aí. E eu estava me lembrando lá, o que eu gostaria de ter de conselho de uma pessoa que já tinha esse propósito de investimento e que já pensava em investimento naquela época para que eu pudesse aproveitar essas informações e esses conselhos para diminuir o prazo que eu poderia ter para poder ter minha liberdade financeira. Então, foi isso que eu pensei. Esse tema é exatamente isso. Que conselho eu daria para uma pessoa que ou nunca investiu, começou agora no serviço público, já tem muito tempo de serviço público, ou não é de serviço público, não importa, mas que quer começar a investir? Que conselho eu daria para essa pessoa para que ela pudesse crescer a carteira dela, ou os investimentos, ou o patrimônio dela, visando uma aposentadoria ou visando uma renda imediata extra? Então vamos lá. Então, já falei aqui, dei as boas-vindas para todos. E me fala que também se você já investe em alguma coisa, se você é federal, estadual ou municipal, se você já tem algum investimento, se você está cru, está começando agora, ou se você tem já uma carteira solidificada, só quer melhorar a rentabilidade. Vai colocando aí para mim, porque aí eu consigo também estabelecer alguns critérios do que eu vou falar, inclusive nas próximas lives, e também na aula para eu preparar a melhor aula possível para você, tá? Vamos lá, Raimundo, professor, mora em Santa Inês, Romário, primeira live, Luciene está aqui também pelo YouTube, vamos lá. Beleza, vamos para frente que nós temos bastante conteúdo aqui. Importante, alguns recados importantes antes de eu começar, tá? Essa live de aquecimento e as aulas principais vão ser na semana que vem, terça, quarta e quinta.
Elas vão ser liberadas às 8 horas da manhã. Ah, Renato, mas eu estou trabalhando. Não importa. Pode assistir depois. Elas vão ficar gravadas, tá? Elas vão ficar gravadas para vocês assistirem durante o tempo da semana desse evento. Depois elas são retiradas do ar. Então aproveitem, tá? E todas essas lives e as aulas da Semana dos 10 mil reais de renda extra, todas elas vão ficar gravadas por um tempo para vocês poderem assistir, uma semaninha, e depois elas saem do ar. Isso é importante eu avisar vocês. Vamos lá. Então tá. O que nós vamos ver hoje, gente? Tá? O que nós vamos ver hoje? Algumas coisas, alguns conselhos, eles são fundamentais para você que está começando agora, que você já tem uma carteira. A importância de começar cedo, ela é importante? É. Ah, Renato, mas eu já tenho 50 anos. Ah, eu já tenho 60 anos. Ah, eu já tenho 40 anos. Ah, eu já estou aposentado. Não importa. Claro que eu também falo da importância de começar cedo, porque eu comecei lá atrás, quando eu comecei na Receita Federal e eu tive sobra financeira. Ok? Então, quando eu comecei lá atrás na Receita Federal, eu efetivamente comecei a pensar já em investir. Tá? Mas não importa. Por que não importa? A sua idade, o volume de dinheiro que você tem, tá? Por que isso? Porque o mercado ele é igual. Desde lá de trás, vou contar um pouco da minha história, desde lá de trás, os mesmos, a maior parte dos produtos que levam você à liberdade financeira, eles já existiam. Os únicos produtos que foram criados de lá para cá só fizeram os investidores perder dinheiro. Tá? Os produtos que foram criados lá de 20 anos de lá de trás para cá, salvo pouquíssimas exceções, eles foram criados para gerar rentabilidade para gerente de banco e agente autônomo de investimento. Guardadas devidas proporções, porque existem gerentes de banco e agentes autônomos de investimento extremamente competentes que olham para os clientes, mas tem outros que estão olhando para o bolso do banqueiro ou para o próprio bolso. É bom deixar isso claro, tá, gente? Por causa de conflito de interesse. Tem gerentes de banco e agentes autônomos excelentes, mas uma grande maioria está fazendo um viés de conflito de interesse muito grande, tá? E o que nós vamos ver hoje, que é o principal, como que nós vamos acelerar essa sua liberdade financeira para você antecipar sua aposentadoria ou antecipar a sua renda extra. Beleza? Vamos lá. Conceitos importantes. Tá. O que não é conselho? Que conselho que eu realmente queria receber e não é um bom conselho? Você não deve só ouvir o seu gerente de banco, seu agente autônomo de investimento. Estou dizendo que você não deve só ouvir. O que eu ensino muito para os meus alunos do Vivendo de Renda é que vocês têm que ter senso crítico. Muito senso crítico. Por que vocês têm que ter muito senso crítico? Porque vocês têm que debater com essa pessoa. Isso é o mais importante, que foi o que eu fiz lá de trás. Mas como que eu fiz? Fazendo todo um processo em 20 anos para entender os produtos financeiros. Que vocês não vão ter mais esse caminho, tá? Essa necessidade de conhecer tudo, porque já está tudo mastigado lá nas aulas que nós vamos dar, tá bom? Os principais produtos, tem vários produtos. Se eu fosse falar todos os produtos financeiros que existem, eu acho que eu ia ficar um ano, cada dia falando de um produto. Mas aqueles produtos mais importantes, você tem que ter critério e consciência de que aquilo que está sendo ofertado para você, você precisa necessariamente não entender profundamente, mas a base daquele entendimento, ok? Isso é muito importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês.
Vocês vão ouvir, sim, e debater e pensar, isso serve para mim ou não serve para mim? Esse é o famoso senso crítico. Outra coisa que é muito importante, que se eu tivesse visto isso lá atrás, talvez também eu tivesse um caminho mais rápido. Não é só acreditar em promessas fáceis de ganho. Gente, formulário, folder de oferta pública, folder de informação financeira, tá cheio aí no mercado, tá lotado aí no mercado, tá? Lotado, e que só mostra a parte boa e não mostra tanto a parte ruim. E tem outras promessas muito fáceis aí, de joguinho, de renda, desculpa, mas tem muita coisa assim que fala, não, eu garanto 2% ao mês, eu garanto 1,5% ao mês, tenho certeza que vocês já devem ter oferecido alguma coisa nesse nível para vocês, tá? Pode até comentar aí no chat ao vivo. Certeza absoluta, caiam fora disso. Não existe no mercado financeiro, não existe, isso é um conselho que eu dou para vocês. Não existe em nenhum negócio no mercado financeiro que vai te dar qualquer percentual de rentabilidade, ok? De rentabilidade que te garante qualquer coisa. Isso não existe. Isso não existe, meu amigo. Não existe. Pare de pensar nisso, ok? Outra coisa muito importante, que eu botei aí até dica de amigo, vou te falar o porquê dica de amigo. Muitas vezes esse amigo seu, e eu gostaria de ter tido esses conselhos, esse amigo seu, ele está no negócio, concordo com você, beleza. Compra tal ação que ela vai bombar. Nossa, já escutei isso tanto, gente. Ah, essa ação vai romper. Essa ação vai explodir. Aí você tem que fazer uma pergunta, tá? Você tem que fazer uma pergunta muito importante. Qual é? Perfeito? Qual é? Qual a base metodológica que você estabeleceu para dizer que essa ação, ou esse investimento, ou esse produto realmente vai acontecer isso que você está me falando? Essa é a pergunta. Não é falar, eu não gosto de dica de amigo. Não é isso. Pode ser que seja uma dica interessante. Não estou dizendo que é ou não é. Mas, e aí, mas por quê? O lucro líquido dessa empresa tá bom? Quantos trimestres de lucro essa empresa está dando de positivo? Ela está diminuindo o endividamento? Ela fez alguma parceria estratégica? Ela fez alguma relação específica de alguma coisa na questão contábil dela que fez ela e colocou nos seus olhos esse grande explosão? Ela está numa tendência, ou ela está na matemática ou na estatística, ela está com alguma metodologia comprovada que vai realmente explodir? Então é isso que você tem que ter na sua consciência e na sua cabeça. Essas dicas ou essas informações que você tem essa possibilidade de ter, tá bom? Outra dica de amigo que eu tive já na minha consciência lá atrás. Isso é muito importante, gente. Tá? Isso é muito importante. Não gastar todo o salário. Nem no primeiro mês, nem no segundo mês, nem no primeiro ano, nem no 10º ano, nem no 15º ano, nem no 30º ano. Vou contar uma historinha muito interessante. Quando eu passei na Receita era junho. Em julho, eu fui para a fronteira. Eu fui para o Mato Grosso. Ô, Gustavo, não fui para o Mato Grosso do Sul. Depois eu fui para o Mato Grosso do Sul, que eu fui para Corumbá. O que acontece? Quando eu fui para Corumbá, e eu tive umas reuniões em Brasília, e eu lembro dos colegas lá nas reuniões de Brasília, eu saí no estacionamento, fui pegar um táxi, na época nem tinha Uber, né? Era táxi. Fui pegar um táxi para ir para o meu hotel, lá da superintendência, tinha uma superintendência lá em Brasília, que controlava o Mato Grosso do Sul. Aí esses meus colegas que entraram comigo, isso não tinha nem um mês, gente, não tinha nem 2 meses, que a gente voltou para Brasília para fazer alguns cursos e tal.
Eu tinha um amigo meu, 2 amigos meus, eu lembro disso, lá do concurso, que eu cheguei no estacionamento, um tava com um Corolla 0 km, aquele último tipo, o carro mais lindo que tinha na época, e um outro tava com outro carro também, eu não me lembro na época, acho que era um Civic, que tinha sido lançado, sei lá, ou era um modelo novo, os dois com aquele carrão. Aí eu falei, gente do céu, Renato, já tô gastando por conta. Então nós temos na nossa cabeça, e isso é importante que eu fale para vocês, a gente tem na nossa cabeça, e ele já gastando, já financiando tudo. Tudo que você puder imaginar, os caras já estavam financiando. Primeira coisa, vai comprar um carro zerado, pagando não sei quantos R$ 1.000 de prestação. Tudo bem, era o sonho deles, cada um com seus sonhos. Mas o que eu via era o quê? Que a pessoa, aí é que é o grande lance. Não é você não ter seus sonhos e realizá-los. Não é isso. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. A pessoa tem que usar o dinheiro para poder realizar seus sonhos. Mas use de maneira consciente. O que, que eu falo sobre isso? Porque a gente tem uma questão na nossa cabeça, como servidor público, o seguinte: eu tenho estabilidade, tinha, né? Paridade e integralidade. Depois da reforma administrativa, nós vamos ter uma nova reforma administrativa, não tem dúvida disso, gente. Isso aí é fava contada. Nós vamos ter novas reformas previdenciárias e novas reformas administrativas. Colegas nossos, auditores do Estado e auditores da Receita, perderam fortemente os seus rendimentos depois da aposentadoria. Tá? Fortemente. Isso é uma realidade que nós temos que encarar. A gente não pode viver, é o que eu falei lá nos erros na outra live, vendados. Não, eu não consigo ficar vendado. E eu já sabia disso lá quando eu entrei. Eu falei, não vou ficar dependente do governo. É o meu trabalho, não estou cuspindo no prato que eu comi, muito pelo contrário, eu tenho a minha remuneração, adoro a Receita Federal, sou muito grato pelo que a Receita Federal fez por mim, é um órgão de excelência, estou falando aqui de carteirinha, é um órgão onde as mentes são muito boas, tem várias pessoas com extrema capacidade técnica dentro dos nossos quadros de servidores. Mas, contudo, entretanto, todavia, igual eu falo para vocês sempre, a gente tem que ficar esperto, galera. Desculpa chamar vocês de galera, meus alunos, né? Meus seguidores aqui. Nós temos que ficar espertos, porque vai vir coisa aí. Eu não tenho dúvida numa reforma administrativa, numa reforma previdenciária para nós. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar conta do nosso dinheiro. Temos que tomar conta. Mas, Renato, é possível a gente ganhar isso que você está falando? É, porque aconteceu comigo e eu vou mostrar isso para vocês nas próximas lives também. Então eu estou preparando vocês, ok? Vamos para frente. Então o que não é conselho? É isso. É a gente achar que está tudo bem. Tá tudo bem, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Pode estar tudo bem, mas a gente tem que pensar. Eu sempre falo isso. Pior cenário, cenário médio e excelente cenário. Pior cenário, cenário médio e ótimo cenário, tá? Ok? A gente tem que pensar isso. É isso mesmo, Gustavo. 50% a menos nós vamos receber lá na frente. Eu ainda demoro um pouco de aposentar, que eu acho. Eu tô pensando, tá? Eu tô pensando nisso. Já tô lá na frente pensando nisso. Vamos lá, vamos para frente, gente. Perfeito. Slide. Vamos lá. O que é um bom conselho? Tá? O que é um bom conselho? Primeiro, controle. Eu sempre vou falar sobre controle, gente. Renato, tenho que ter uma planilha estrafobélica com várias macros, com várias informações. Não. A Michelle deve estar aí, eu acho que a Michelle está aí também. Ela fala, meu caderninho mágico. Caderninho mágico, gente. Caderninho mágico. Pode ser uma planilha? Pode, não precisa de ter muito dado, não. Você tem que saber o que eu ganhei, o que eu gastei, o que sobrou. Isso é importantíssimo para um processo de renda, tá?
É importantíssimo esse processo de renda. Pode ser até que esse conceito é muito básico, mas tem gente que não faz. Isso é o pior. Investe de qualquer jeito, não sabe se está ganhando, se está gastando, o que gasta, o que não gasta, cartão de crédito, não tem menor controle. Pelo menos tenha um controle. Ah, que bom, Leusa, que você está controlando. Fico feliz demais. Que esse é um mínimo de controle. Não precisa de ficar alucinado, não, gente. Não precisa de fazer isso também, não é? Aqui é simplicidade, praticidade, objetividade e rentabilidade. Eu aprendi com os investidores americanos uma palavra chamada KISS, que é o beijo, né? Mas para eles é keep it simple, stupid. Mantenha isso simples, estúpido. Se você mantiver simplicidade no seu processo, você vai chegar onde você quer, ok? Vamos lá. Diversificação de investimento. Esse era um conselho lá atrás que eu queria ter recebido, que eu só fui acordar uns 3, 4 anos depois. Que foi o seguinte: a gente, quanto servidor público, nós temos uma capacidade, uma qualidade no nosso pensamento do seguinte: nós somos conservadores, muito conservadores. Nós somos pessoas conservadoras. Porque a gente foi para o serviço público. O serviço público é conservador. Quando eu falo lá que eu acertei todas as últimas 9 reuniões do Copom, todos os movimentos que foram dados pelo Copom, foram 9, eu contei aqui outro dia. As últimas 9 reuniões nós acertamos em cheio o que ia acontecer. Muito bem, por quê? Porque nós, servidores, a gente sabe o que os caras estão pensando. Nós somos iguais. Ele pode ser um presidente do Banco Central, ok, mas ele é servidor público. Até que o presidente do Banco Central ele é indicado, né? Geralmente ele não é de carreira. Alguns são de carreira, mas a diretoria mais importante do Banco Central, que eu sei, que a escolha é dos quadros, igual dentro da Receita, igual deve ser dentro do órgão público de vocês. Os quadros, eles são colocados nas suas diretorias, nas suas subsecretarias e etc. e tal. É o melhor a se fazer, porque a gente conhece lá dentro, a gente sabe o que está acontecendo. Então, o que acontece quando nisso? Lá no Banco Central, nós, como a gente sabe, a gente conhece, a gente já tem aquela expertise, ok? A gente já consegue identificar alguns parâmetros de taxa de juros. Ok. E a gente fica muito preso por ser muito conservador em um produto só, que é a renda fixa. Nós temos uma capacidade enorme de fazer dinheiro. E o que acontece com a gente? A gente fica preso na renda fixa sem olhar aonde tem a rentabilidade boa. E mas Renato, mas eu tenho medo. Eu já ouvi muito sobre isso. Você tem medo porque você não sabe o que você faz. A partir do momento que você tem uma estratégia, uma metodologia que foca na assertividade, você começa a sentir segurança para fazer a sua diversificação. Ok? Então, essa diversificação, ela é necessária. E eu não tive esse conselho lá atrás. Eu comecei nos primeiros anos só com renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, só naquilo, e eu perdi grandes oportunidades. Eu fui acordar um tempo depois. Que aí sim, aí meu patrimônio fez assim, ó, VAP. Tá? Depois eu vou explicar bem quais foram as estratégias e as metodologias que eu identifiquei e o que eu fiz para chegar lá na frente. Perfeito? Vamos lá. Não confie só no governo para o futuro. É o que eu já acabei de falar. Alguns colegas lá atrás pensavam o seguinte: não, eu vou ter integralidade, paridade, eu vou ter não sei o quê, estou estável, nunca vou deixar de perder esse dinheiro. Olha aí, 50% a menos, pelo menos. 30% com certeza, tá bom? O que são essas letrinhas aí? Um ótimo conselho. Você sempre tem que ter nas cabeças de vocês o quê? Uma carteira e uma diversificação de investimento
ela precisa desses 3 aspectos que eu estou colocando aí. O primeiro aspecto, renda fixa. Não existe. Ah, Renata, eu vou abandonar a renda fixa? Jamais. Você jamais vai abandonar a renda fixa. Esse é um bom conselho. Só que a renda fixa, ela tem que ser o seu alicerce, a sua casa inabalável, que a gente fala no nosso método, para que você faça a teoria da roda da fortuna, que também está lá dentro do Vivendo de Renda. Que é o quê, gente? Suas aplicações, elas têm que ser dinâmicas. Eu já falei isso em outras lives. Sempre. Então, a renda fixa, ela estabelece para você critérios fundamentais para que você tenha o quê? A possibilidade de entrar em risco. Sério, Renato? É. Sabe o que te garante o risco? A renda fixa. Porque aí você vai dormir tranquilo, sabendo que o que você está arriscando é pouco, mas a exponenciação, a expectativa matemática daquela aplicação que você está fazendo, ela vai fazer isso aqui com o seu patrimônio. É assim que a gente faz. É assim que os grandes gestores fazem. É assim que os grandes banqueiros fazem. Por que, Renato, que você sabe disso? Porque eu fui lá. Eu fui lá e vi. Quando eu fui fazer meu MBA, quando eu fui olhar o que era investimento, eu fui testar e validar todas as minhas estratégias. Eu nunca disse isso aqui. O que eu fiz? Eu compilei toda a minha metodologia, todas as estratégias que eu tinha e fui lá para falar o seguinte: será que essas metodologias e essas estratégias, além de serem testadas no mercado e validadas e comprovadas, elas têm a academia, que eu chamo de academia, o pensamento estruturado em termos de livros, em termos de estudos, em termos de parâmetros, ela está testada, também validada lá na academia, que eu chamo lá nos pensadores, e deu certinho. Então, essa metodologia, o que ela faz? Ela faz com que você, com a sua renda fixa, você torne a sua casa inabalável para que você entre na renda variável e no C. Tem um C aí que chama commodities. Foi aonde eu consegui ganhar mais dinheiro na minha vida. Renato, mas o que é isso? Operações focadas em produtos agrícolas. Mas eu tenho que arriscar muito? Não. Você não vai arriscar muito pouco do seu capital e vai ter rentabilidades exponenciais. Foi isso que eu fiz de 2011 até hoje. Exatamente. Eu demorei para começar com a renda variável. Depois que eu entrei na renda variável, minha renda fixa estava firme. Aí eu comecei também a fazer outras operações que me davam. Não vou contar, não vou dar spoiler. Vocês vão assistir na aula, vocês vão ficar impressionados. Na primeira ou na segunda aula nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, todo esse processo foi um conselho que eu gostaria de ter recebido. Renato, começa com a renda fixa, vai para a renda variável, depois você vai fazer alguns negócios, não é uma coisa para você ficar, eu vou ficar preso aqui no meu computador. Nada, eu não quero, eu sou muito leve, muito tranquilo, muito sem... Esquece esse negócio de alta frequência, gente. Nós precisamos disso não para ficar rico. Não há necessidade disso não. Não há necessidade disso para ganhar 10 mil por mês. 20, 30, 110 mil por mês. Não precisa disso. Tá bom? Vamos lá. Então, esse seria o meu melhor conselho que eu queria ter recebido. Muito bem. Então vamos para a prática. Vamos para a prática. Hoje, vamos já começar com um pouco de prática. Então, caderninho mágico, igual a Michelle fala, ou então uma planilhinha, um orçamento descomplicado. Comece com a sua reserva de casa inabalável. Começa mesmo com a sua casa inabalável. Aonde que eu vou colocar, Renato? Tesouro Selic, CDBs de bancos bons, a sua reserva de emergência. E aquele dinheiro que você tem que contar rapidamente quando você precisa dele. Pelo menos 6 meses. Como é que eu faço esse cálculo, Renato?
Você pega de 6 a 12 meses, dependendo do seu nível de despesa, e calcula ele. Ah, Renato, eu gasto R$2.000. Ok. 12 mil você tem que pelo menos ter numa reserva de emergência, num Tesouro Selic ou num CDB muito bom de um banco, com liquidez diária. Beleza. E depois disso, Renato, você vai pegar essa renda fixa e vai começar a diversificar nela. De que maneira, Renato? Beleza. Quando as taxas de juros estiverem extremamente interessantes, como nós estamos agora, e eu já falei isso em outras lives, você vai colocar seu dinheiro no IPCA+, em alguns pré-fixados para fazer marcação a mercado. Aqui no YouTube, quem está lá no Instagram, no YouTube tem exatamente todas as estratégias que eu uso em renda fixa. Ok? Tá lá. Eu já falei, já disse isso aqui no YouTube. O vídeo de renda fixa tem mais de 40 mil visualizações e a galera falou, é a melhor aula de renda fixa que eu já assisti no YouTube. Vai lá e veja. E eu fiz mais 2 outras aulas, explicando exatamente cada um dos produtos de renda fixa. O que você tem que olhar em cada um desses produtos? Esse é o primeiro passo. Então eu já estou te dando um primeiro passo do que você tem que fazer. Beleza. Já estou com a minha casa inabalável. Já coloquei um dinheiro na meu Selic, já comecei a fazer minha marcação. Olhem lá o que a marcação a mercado faz na vida de uma pessoa. Eu ganhei muito dinheiro na época da Dilma por conta disso, quando a Dilma saiu e entrou o Temer. Beleza. Depois que eu fizer a casa inabalável, eu vou para a minha renda variável. Posso fazer ao mesmo tempo, Renato? Pode. Você ensina isso? Ensino, que todo mundo tem que ter. Como é que eu começo? Também tem aqui no YouTube outros vídeos que falam sobre renda variável. Como escolher boas ações, como usar determinadas técnicas de renda variável e como é que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro. Beleza. Depois você vai para outras caixinhas, que são as caixinhas de crescimento exponencial usando a renda variável e também com commodities. Por que commodities, Renato? Porque é um mercado completamente apartado de qualquer coisa. A bolsa pode estar caindo, a bolsa pode estar subindo, a bolsa pode estar de lado e você está ganhando dinheiro com isso. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, mês após mês, mês após mês. Aí ainda soma com renda variável, ainda soma com renda fixa, ainda soma com fundos imobiliários nos momentos adequados, e na hora que você vê, você está ganhando 10, 20, 30, 40, 100 mil reais por mês. É assim que funciona. Então eu falo sobre 10 mil porque é o primeiro passo de alavancagem. Primeiro passo de uma alavanca, não é nem alavancagem, melhor dizendo. É o primeiro passo que você tem que colocar na sua cabeça. A partir desse momento que você fez isso, aí o céu é o limite, porque você já está pronto para poder pegar o que o mercado financeiro te oferece. Prática. Então a gente começa com caixinhas. As caixinhas têm que ser muito bem definidas para vocês. Renato, é difícil? Não, porque eu fiz. Eu não conhecia nada, absolutamente nada do mercado financeiro direito. E eu comecei devagarzinho. E o que acontece? É isso que é o mais importante. O que nós estamos ensinando aqui no YouTube, o que nós estamos ensinando para os alunos, o que nós estamos fazendo com os alunos é o quê? Antecipar a curva de aprendizagem. Isso é que é o mais importante. Por quê? Porque é metodologia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para aqueles que estão começando ou para aqueles que já conhecem investimentos. Tudo na vida tem que ter uma metodologia, uma estratégia. Qualquer coisa, gente. Ah, Renato, eu estou querendo ser, sei lá, estou querendo meditar. Tem que ter uma metodologia para meditar. Ah, estou querendo construir uma casa. Ou estou querendo investir em construção. Pode ser. Cara, tem que ter uma metodologia para poder você fazer construção. Então, tudo na vida da gente tem que ter uma coisa que vocês devem ter na mente sempre. Metodologias e estratégias. Sempre. A metodologia ela tem que ser mostrada.
Como é que eu vou fazer para poder chegar nesse ponto? Como é que eu vou fazer para chegar onde ele está dizendo que eu vou chegar? Isso você sempre tem que colocar na sua cabeça. Perfeito? Por quê? Porque você vai construir sua aposentadoria paralela. Você vai chegar num ponto que você vai poder dizer, ué, tô ganhando mais do que no outro lado. E aí, vale a pena ficar lá ou não? Ou vou levar os dois ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. Ou quero continuar e vou aposentar, mas o que eu ganho do mercado é muito maior do que eu ganho dentro do meu trabalho. Ou complementa. Ou eu consigo fazer sonhos e fazer coisas que eu não conseguiria. Ou eu não estou conseguindo nem bancar meu padrão de vida hoje, Renato. E aí? Você tendo uma renda extra, você vai manter ou até melhorar o seu padrão de vida. Perfeito? Isso é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. Esses conceitos, eles vão ser muito importantes para quando a gente chegar lá nas aulas da semana. Por quê? Porque eu vou explorar esses conceitos de uma maneira um pouco mais estratégia e mais bem aprofundada. De que maneira que eu uso, como é que eu faço para poder construir isso, como é que eu faço para escolher algumas coisas, como é que eu faço para fazer isso, como é que eu faço para fazer aquilo. Lá na frente eu vou poder explicar melhor para vocês. Tá bom? Ok? Beleza. Então, comecem a fazer seus investimentos. Ah, eu tô com medo, Renato, eu tô com receio, eu não consigo. Não vou conseguir. Calma, calma, é tudo um passo. Errar, você não vai errar. E mesmo que você errar, o risco não vai ser alto demais. Tá? Vai fazendo feijãozinho com arroz. Daqui a pouco, você vai estar craque para poder conquistar o que você quer conquistar. Tá bom? Os meus colegas aí, eu sei que é a mesma coisa num concurso público. Nós somos extremamente disciplinados. Nós somos extremamente. A gente esquece o que a gente fez para poder chegar onde a gente queria chegar. Isso aqui é outro conselho que eu não recebi, que não está nem aí. Eu entrei e esqueci que você, conseguiu uma coisa que todas as pessoas querem. E você não está aproveitando isso que você conquistou, que é o dinheiro todo mês. Olha que incrível, gente. Eu vejo colegas meus, poxa, caras inteligentes. Vamos usar a nossa expertise, a nossa estratégia e a nossa inteligência e o nosso salário para poder gerar dinheiro. A gente não pode ficar desse jeito, com toda sinceridade. Aí os meus colegas, como é que aconteceu? Vou contar outra historinha. Quando eles me viram fazendo investimento, eles ficaram doidos. Eles falaram, Renato, você vai ter que ensinar pra gente. Como é que você faz? Porque eles viam que eu tinha uma realidade diferente da deles. Eu falei, o que você está fazendo, Renato? Eu falei, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Me ensina. E eu comecei a ensinar, inclusive dentro da receita, dentro da área de pessoas, porque eles me pediram. Porque tinha um programa de qualidade de vida total, ainda tem, que eu ainda faço algumas palestras lá dentro da Receita. Inclusive, se vocês, servidores, quiserem que eu faça lives lá nos seus órgãos, nos órgãos não, nos sindicatos, nas associações dos servidores, faço sem problema nenhum. A gente estabelece qual que é, o que vocês querem que eu falo lá para os colegas. Já fiz isso na Unafisco, já fiz isso na Fisco Nacional, Sindifisco, mais para a nossa área, mas se vocês quiserem que eu faça aí na associação de vocês, pode me chamar no direct lá do Instagram. Claro, nós vamos fazer uma live, a gente faz lives para os servidores. Isso aí é o meu legado, é o que eu quero deixar para as pessoas. Esse é o meu objetivo de vida. Ensinar as pessoas a ficar com liberdade econômica e financeira. Isso aí é o meu legado, esse é o meu propósito de vida. Até o último dia de vida, eu vou ensinar as pessoas a ficarem mais prósperas. Todo corpo, a mente e o espírito. Isso é o meu projeto de vida. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá.
Então, com os próximos passos, podem me perguntar o que vocês quiserem aqui também, qualquer coisa que vocês quiserem. Eu sei que a Leusa me perguntou lá no Instagram. Leusa, eu vou responder a você aqui, tá? Vou responder a você aqui. Até porque tem outros colegas que também vão querer saber sobre aquilo que você me perguntou. Então, os próximos passos. Amanhã, de novo, nós vamos ter um outro tema. Essas lives são curtinhas, gente, tá? Essas lives são curtas para a gente poder estabelecer premissas e todo mundo ficar no mesmo nível para quando chegar na aula todo mundo entender, ok? Amanhã, o que os servidores públicos precisam de fazer para se aposentar com rendimento maior que inativo? É isso que nós vamos fazer. O que eu tenho que fazer, Renato? Para quando eu aposentar, tudo bem que minha aposentadoria está menor, mas o que eu ganho no mercado é muito maior do que eu ganho com minha aposentadoria. E é isso que eu fiz na minha vida. Ok? Vamos lá. Então, importante, terça, quarta e quinta é as nossas aulas principais da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores. Vai ficar só disponível no evento. E eu te vejo na próxima aula também. Vamos lá, vamos para as perguntas, que eu adoro responder pergunta. Lá no Instagram eu faço caixinha de pergunta direto, respondo para as pessoas, pode me perguntar o que for. Commodities é só com... Peraí, deixa eu ver direitinho. Só vender ou tem análise e fundamentos? Tem análise. Não faço não. Commodity, você precisa de ter análise. E análise muito bem feita para poder ganhar dinheiro. Que é o que eu ensino. Tá? É comprar e vender. Você compra e vende. Você ganha nas duas pontas, Gustavo. É nas duas pontas. Duas pontas. Uma hora você está comprado, outra hora você está vendido e o dinheiro entrando dentro da conta. Ninguém ensina isso, não. Isso eu aprendi com os americanos. E o dinheiro vai entrar na conta direto. Todos os dias entra dinheiro. Todos os dias entra dinheiro na sua conta. Ou sai dinheiro. Tá? Tenho muitas dúvidas sobre marcação a mercado, a Cláudia. Então, Gustavo, comprar e vender, você sempre vai estar numa ponta, tem que ter análise e fundamento. Menos fundamento e mais matemática. Mas fundamento é importantíssimo, porque dependendo do viés, se é alta ou baixa, tá? Se o viés é em alta ou baixa, você anda naquela tendência, que é o que os americanos chamam de turtle traders, que são os traders tartaruguinhas, sem estresse, tranquilo, e aquilo vai andando, e você vai ganhando dinheiro, e vai caindo dinheiro na sua conta todos os dias. São os famosos turtle traders que eu aprendi lá nos Estados Unidos com um cara que fez isso com a maior maestria do mundo. E muito pouca gente sabe fazer isso aqui no Brasil. Tá bom? Tá? Todo dia. Tenho muitas dúvidas sobre marcação a mercado. Cláudia, me fala aqui. Você viu o vídeo da marcação a mercado que está aqui no YouTube? Só me fala isso. Se você não viu, veja lá. Faz o seguinte, anota todas as suas dúvidas de marcação a mercado que eu te respondo. A marcação a mercado é o seguinte, vou explicar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. O que é a marcação a mercado? Eu tenho um título público hoje, tá? Um título público hoje que ele está me pagando, vamos supor, IPCA mais 7%, tá? Que é o que está hoje. Nem olhei as taxas do Tesouro hoje, nem vi. Deve estar IPCA mais 7,10%, IPCA mais 7%. Hoje eu não tive nem tempo de olhar o mercado, porque não precisa. Você não precisa de fazer isso. Ah, você não viu, Cláudia? Não, então veja. Veja o vídeo de marcação a mercado que está aqui no canal, tá bom? Se você tiver dúvida depois do vídeo, você coloca lá no comentário que eu vou responder para você. Estamos combinado? Combinadíssimo isso? Tá? Beleza. Ó, Gustavo, eita! É eita mesmo. Você vai ver na aula da semana que vem, Gustavão. Você vai pirar, cara. Sua cabeça vai explodir. Vai explodir. IPCA mais vale a pena para marcação? Não. IPCA mais 2029 não vale a pena para marcação.
O bom IPCA para marcação é IPCA mais 2040. É o melhor. Não é o 2050 nem 60, você pode até colocar o 2050 e 60, não tem problema, mas o risco dele é maior, ele oscila mais na marcação, Michele. Tá bom? Eu acho o IPCA mais 2029 muito curtinho, então sua marcação vai ficar pequena. Eu prefiro 2040. Prefixado 2035. Ah, ele é melhor que o IPCA mais 2029, ele tem mais risco. Ok? O risco do prefixado é sempre maior do que o risco do IPCA+. A oscilação de valor unitário do título, que é o famoso PU, que eu explico lá na aula da marcação a mercado, ele é maior nos prefixados, ele varia mais, ok? Tá bom? Gente, se alguns aqui não tem essa noção disso, calma, calma, galera. Calma, gente. Nós vamos explicar isso tudo, tá bom? Tem pessoas que já estão me seguindo há mais tempo, que já estão tendo todos esses conceitos. A Michele já está tendo esses conceitos já. A Michele, a Gisele, já tem esses conceitos mais trabalhados. Os meus alunos todos têm conceitos extremamente validados nisso. Eles têm carteira voando. As carteiras nossas estão voando. Voando por conta disso. Ok? Por quê? Porque são processos de escolhas muito bem feitas. Tá? Eu vou explicar lá nas aulas, inclusive. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o Instagram, que eu não vi o Instagram aqui, desculpa. Vamos lá. Josete Luiz Divino. Se alguém aí do Instagram quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade, tá bom? Beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza, podem fazer perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar o que quiser. Ah, a Leusa. Ah, eu esqueci da Leusa. Leusa, vamos lá. Eu vi que você está começando. Perdão, Leusa, perdão mesmo. Eu já ia me esquecer de você. Perdão. Porque eu fui ler as outras perguntas e esqueci que você tinha me perguntado no Instagram. Vamos lá. Leusa, o seu marido é gastador, mas eu vi lá que você consegue guardar dinheiro todos os meses, não é isso? Pelo menos foi o que eu vi lá que você me perguntou no Instagram. Deixa eu te responder. Aquele dinheiro que você falou lá que você tem, você vai chegar, sentar e vai olhar o seguinte. Renato, eu tenho minha renda fixa, eu tenho já a minha reserva de emergência, qualquer coisa que acontecer, eu estou com esse dinheiro lá, paradinho na Selic ou no CDB. Por que eu estou falando isso, gente? Você não vai primeiro para o IPCA mais e para o pré-fixado. Por que você não vai para o pré-fixado e para o IPCA mais antes de ter um Selic e um CDB que garanta a sua liquidez? Porque ele oscila. E você tem que esperar o taxa de juros descer. É o que está lá no vídeo da marcação a mercado. Viu, Leusa? Então, aquele dinheiro vai colocando na sua Selic até você se sentir confortável para migrar para o IPCA+, e para o pré-fixado. Renato, eu já estou confortável. Esse dinheiro que está aqui na Selic e esse dinheiro que está aqui no CDB já está me dando conforto, mesmo com meu marido gastador, que eu seguro ele. Então, já que você vai segurar ele, você vai estar com o seu dinheiro lá no Selic, está na hora de você diversificar a sua carteira, que é isso que eu disse aqui sobre conselho. Está na hora de você ir para os outros títulos. Exatamente para daqui a 1 ano, 2 anos, você fazer 50%, 60%, 40% com a sua marcação a mercado. Então, se eu coloquei lá 100 mil, daqui a 2 anos eu tirei 40. Isso é muito dinheiro. Daqui a... Eu estou falando as médias, tá? Na época da Dilma, nós fizemos 70%, 80%. Por quê? O que acontece com a marcação a mercado? Quanto mais que não está acontecendo agora, ok?
por conta estrutural política, por conta de ambiente político. Quanto mais rápida é a curva de descida de taxa de juros, quanto é mais rápida essa descida, mais a marcação acontece da maneira de velocidade mais rápida. Entenderam o que eu estou dizendo? Hoje as taxas estão em 15. E a tendência não está tão definida pelo Banco Central numa queda tão profunda, que foi o que aconteceu quando o Temer assumiu e as taxas de juros vieram assim, ó, vlap. Aí a gente fez muito dinheiro na marcação. Que hoje nós estamos tendo mais conservadorismo no processo. Renda fixa no exterior, tem alguma para indicar? Como escolher? Só olhar grandes bancos? Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo só sobre ETFs, tá? Que a gente pode... Tem também vídeo aqui no canal que eu falei que com $1 você consegue comprar uma carteira, você consegue mandar seu dinheiro lá para fora no exterior. Tem alguns ETFs extremamente interessantes no exterior de renda passiva, de renda extra, vamos dizer assim. Que são ETFs rates, né, de real estate, que te dão... Desculpa, gente, meu telefone tocou. Que dão renda mensal todo mês, tá? Isso tem. Tem também alguns ETFs muito interessantes, mas eu não tenho como te falar agora, tá? Tem que ter o processo de escolha. Renda fixa, provavelmente você está falando sobre títulos privados de renda fixa, não é isso? Não é nem ETFs de renda fixa e nem ETFs de outros produtos de aluguel. Tem que olhar. Cada título é um título, Gisele. Cada título é um título. Cada título tem o seu risco agregado. Cada título é o mesmo processo que nós temos que fazer aqui com os nossos títulos de renda fixa, com os nossos títulos de debêntures, com os nossos títulos de letra de câmbio, com nossos títulos de letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. O processo é o mesmo. A diligência tem que ser a mesma. O processo de diligência tem que ser a mesma. Tá bom? Vamos lá. Minha aposentadoria fechada dá 7 a 8%. Se eu pegar o dinheiro e aplicar no Tesouro Selic, já dá mais. Se não fosse o repique da minha empresa, não seria da parte da empresa, não seria interessante. Concordo com você. Perfeitamente, Gustavo. Só vale se a sua empresa está colocando um bom patamar de taxa de juros. De taxa de juros, de complementação. 1 por 1, 1 por meio, 1 por 0,7. Aí vale a pena você ficar na sua previdência fechada do seu trabalho. Tá bom? Tesouro americano. Acho interessante. Acho. Eu não consigo mandar meu dinheiro para fora do Brasil e não ter aplicação financeira nele. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Não tem sentido algum você mandar dinheiro para fora do Brasil e deixar ele... Eu fiz exatamente esse vídeo aqui sobre isso, tá? Inclusive vai sair essa semana um sobre dólar, sobre porque dólar é proteção ou negócio? Eu considero dólar além de proteção, um bom instrumento de rentabilidade, tá bom? Acho sim o dólar um bom instrumento de rentabilidade. Tesouro americano, eu não iria muito para tesouro americano, não. Acho que uma parte por conta de segurança, mas eu procuraria ter o meu dinheiro nos Estados Unidos gerando mais dinheiro, porque lá é a terra da oportunidade. Então, mas tem que ter diligência. Muita diligência, porque é um outro mercado, é um outro tipo de coisa. Eu já operei até açúcar lá nos Estados Unidos, deu muito dinheiro, mas assim, não é o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Mas eu acho que é uma liberdade financeira, dependendo do ambiente político, macropolítico e macroeconômico, importante que nós temos que ter na nossa cabeça. Esse é um conselho que eu também gostaria de ter tido. Ótimo conselho que eu teria tido. Não deixar o dinheiro parado só no Brasil. $1?
eu mandaria uma parte para fora. Ações americanas diretamente? Não, ETFs. Para que você vai precisar de escolher? ETFs. Tem vários ETFs de ações americanas que são maravilhosos. Que a gente chama de aristocratas, dividendos aristocráticos. Aristocratics Dividends, eu acho que é esse nome. Tá bom? Ah, você quer ações americanas diretamente? Só fazer a mesma análise que faz aqui no Brasil, Gustavo, tá bom? Mesma coisa. Análise fundamentalista ou análise técnica de matemática. Que nós fizemos dentro do método Vivendo de Renda a junção das análises, as duas junções, que ninguém tem. É muito raro. Acho que pouquíssimas pessoas têm análise quantitativa com análise fundamentalista de balanço com determinados indicadores que são escolhidos. Dado Vivendo de Renda no nosso curso. Né? Vamos ver lá no Instagram se tem alguma pergunta. Não, não tem nenhuma pergunta. O que é custas que você está falando? Custo de compra? Depende. Tem alguns ETFs que tem. Tem que olhar ETF por ETF, tá? Tem custos igual os custos daqui. Mas tem empresas, bancos, tem bancos que eles não cobram nem taxa de corretagem para você comprar ETF, tá? Tem que ver o banco. No vídeo de que eu falo de $1, eu falo todos os bancos que têm essa possibilidade. Eu sei que o Banco Inter tem já, BTG também, mas tem alguns que têm taxas, tá? XP, Avenue. Eu analisei algumas empresas, algumas corretoras e bancos que você manda o dinheiro para fora e consegue fazer compras. Para esse tipo de produto, não dá para fazer operações muito sofisticadas, não. São coisas mais simples, mas você não precisa de sofisticar de nada. Fazer operações mais complicadas, não. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Já demos o nossa 1 hora, né? Entramos agora. Ah, tá. Se não cobra é interessante, sim. Açúcar me lembra Raizen traumatizada com dica de amigo. É isso aí. Porque você deve ter comprado com um preço caro. Hoje, estava conversando hoje, anteontem, sobre ela, no domingo. Vamos lá, mais alguma coisa? Raizen realmente lá atrás, quem comprou no topo, perdeu o dinheiro praticamente todo. Dica de amigo, é isso aí. E fala com seu amigo o seguinte: qual o melhor investimento para que tenha acima de R$100 mil hoje, por favor? Isso é uma pergunta difícil, sabe, Jefferson? Mas vamos lá. Nada, pode perguntar. Gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, ok? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu não tenho essa, não. Qual o melhor investimento para quem tem acima de R$100 mil hoje? Por favor. Ô Jefferson, depende. Eu acho que isso tem que ver. Tenta mesclar aquilo que eu falei hoje como conselho que eu falei. Renda fixa, renda variável e algumas operações exponenciais. Isso aí você tem como saber isso, tá? Sai um pouco daquela caixinha que eu tenho que ter 80%, que a maior parte das corretoras e dos bancos de investimento fazem isso. Isso eu não concordo. Você faz lá aquela. Não estou dizendo que aquela pesquisa não tem que ser feita. Aquela pesquisa é obrigatória e deve ser feita. Tá? Mas o que acontece com a maior parte desses bancos e dessas corretoras? Eles fazem lá aquelas pesquisinhas, né? Você perderia tantos por cento, você não sei o quê. Sabe aquelas perguntas basicona?
Aí te dá uma carteira fixa. Você precisa de 60% de renda fixa, 70% de renda fixa, 10% de renda variável, 5% de não sei o quê, 5% de proteção, 5... aí fica aquele trem estático, aí você compra renda fixa quando as taxas estão lá no chinelo, você começa só a tomar ferro na renda fixa. Entendeu, Jefferson? Hoje nós temos a renda fixa maravilhosa no Brasil. Maravilhosa. Extraordinária. Extraordinária. Suitability. Isso mesmo, Gustavo. E aquilo é fixo. Aquilo é fixo, Gustavo. Aquilo é um absurdo. Cara, hoje a renda fixa está maravilhosa. E aí, quanto a taxa de juros tiver, que é a previsibilidade, de chegar a 10, 7, 6, 5, e aí, você vai estar em renda fixa? Com 70% do seu capital? Tomando uma ferrada gigantesca? Não dá para ser isso. Isso eu sou completamente contrário e contra esse processo. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu vejo o dinheiro como um dinamismo, como roda da fortuna, que é isso que eu ensino para os alunos em determinados momentos. Por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante você ir conhecendo, aprendendo, porque em determinados momentos você vai ter que ter renda variável. Não adianta, a não ser que você não queira ganhar dinheiro e perder dinheiro. Então, Jefferson, hoje, que eu posso te dizer, a renda fixa está maravilhosa. Pode ser daqui a um ano, daqui a 6 meses, nós vamos ver a bolsa e algumas empresas muito interessantes virar o jogo e a gente ganhar muito dinheiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu gosto de tirar das pessoas da caixinha, sabe? Tirar um pouco daquilo assim, eu só vou colocar meu dinheiro nisso. Não, não é assim. Tá? Hoje faço cálculo para diversificação. Faço sim. Faço cálculo patrimonial sobre diversificação. Faço sim. Eu tenho meus cálculos matemáticos que fazem e eu ensino para os alunos a como fazer isso. Tá? 100 mil reais, hoje, renda fixa, e já pensando o seguinte, Jefferson, já vou falar. Já pensando o seguinte, eu vou lá na frente, daqui a pouquinho, eu vou começar a migrar minha renda fixa da Selic para a renda variável. E já começar a aprender a fazer commodity. Aí esse 100 mil vira 150, vira muito rapidamente isso. Sua exponenciação do seu dinheiro é muito rápida. Sem correr riscos desnecessários. Entendeu? Essa metodologia que eu fiz durante a minha vida inteira. Tá bom, Jefferson? Deu para entender, galera? Deu para entender, pessoal? 100 mil seria um excelente alicerce inabalável? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Excelente. Muito bom. Ah, Renato, eu não tenho ainda 100 mil. Não importa. Porque o risco ele é de acordo com o seu nível de dormir. Ok, gente? Ah, mas eu não tenho 100 mil. Não importa. Pode ser que com 10 mil você consiga fazer muito dinheiro. Porque você aceita risco. Entendeu o que eu estou dizendo? O dinheiro, isso é uma das lives lá para frente, o dinheiro ele é relativo. Ele é muito relativo. Entendeu, Leusa? Ele é muito relativo. 100 mil para você pode ser um dinheiro que a sua casa inabalável é um número ideal. Tem gente que nem 1 milhão. E o cara tá perdendo a oportunidade. Tem gente que com 50 mil tá feliz. Com 10 mil reais tá operando commodity. Com risco bem baixinho. 10 mil não digo. Não dá para operar commodity, mas dá para fazer algumas coisas relacionadas à renda variável. Commodity não dá. Realmente o risco vai ficar maior. Aí eu não aconselho. Aí vai guardando, vai chegar num ponto que acontece, sua exponenciação começa a acontecer. Tá bom? Assistam os vídeos aqui no canal, aproveitem para vocês ficarem cada vez mais reforçados, tá? E a gente se encontra amanhã.
Amanhã nós estamos de novo na live aqui, com o que os servidores públicos precisam fazer para se aposentar com rendimento maior do que na ativa, que eu acho que é o que todo mundo quer. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus dê muita prosperidade, muita saúde, paz, amor, tranquilidade para vocês, que a prosperidade reine na família de vocês eternamente. Que Deus abençoe vocês todos. Até mais, gente. Até amanhã. Estamos aqui às 8 horas. De novo, tá bom? Um abraço para vocês. Muito grande. Obrigado, Jefferson. Até mais, gente. Grande abraço para vocês.